Olá, meus queridos, graça e paz. Bom dia na presença do nosso Deus. Que alegria poder mais uma vez estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. É um tempo muito especial, tempo onde nós paramos para meditar nela, na palavra que traz vida, traz esperança, uma palavra que renova a nossa força, que nos dá coragem para caminhar e definirmos aquilo que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso eu quero que você hoje separe alguns minutinhos do seu tempo para que juntos possamos assim ler a palavra de Deus e meditar nela. Ela é fonte de vida, como eu acabei de falar. Se você está aí muito ocupado, com seu coração perturbado, calme seu coração. Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você hoje. E para isso eu quero que você pegue a sua Bíblia, ou acesse conforme você a tem em mãos. Hoje nós temos a facilidade de termos a Bíblia no nosso smartphone, temos a Bíblia no nosso tablet, no nosso iPad, em qualquer lugar que você estiver, você pode ter uma Bíblia. Basta você baixar um aplicativo da Bíblia e você tem acesso à palavra de Deus. Eu quero que você abra hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e nós vamos ver uma mensagem tão linda e maravilhosa que Deus separou para nós nesse dia. Isaías capítulo 61, nós vamos destacar alguns textos, alguns versículos desse texto. Por exemplo, versículo 1, 2, o 6, o 9, e a gente por diante assim vai meditando conforme Deus colocar no nosso coração. Mas antes de ler a palavra, eu quero orar pela sua vida, quero pedir que o Senhor Deus esteja abençoando a você, a sua casa, todos que estiverem ao alcance da nossa voz nesse momento, o Senhor vai estar abençoando. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse tempo, por esta manhã, por esse local tão bonito, tão inspirador, Senhor, onde reflete, ó Deus, a glória do Senhor, a natureza que proclama, que exalta a Ti em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de estar diante de Ti, de poder ler a Tua palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã, fala conosco neste dia, Pai, para que possamos, ó Deus, ter o norte para a nossa caminhada. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros. Esse texto é um texto muito fantástico, ele começa com algumas promessas, ele começa trazendo alguns alertas para nosso dia a dia. A primeira coisa que ele fala é que é o Espírito do Soberano. Quem é o soberano? Quem tem sido soberano na sua vida? Com quem você tem se deparado e tenha sentido o senhorio, a soberania? Quando nós pensamos em soberano, nós pensamos num poder além daquilo que nós somos, além do que nós podemos fazer. Por exemplo, hoje nós temos as nossas forças armadas e quando eles nos dão uma ordem para nós pararmos, nós temos que parar, porque ele tem o poder sobre a nossa vida, eles têm o domínio. E se nós não pararmos, nós estamos sujeitos às sanções da lei. E aqui o Espírito do Senhor, o soberano, esse não é o soberano terreno, mas é o soberano celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te criou. E eu acho fantástico esse texto porque ele fala que me ungiu. O que é unção? Unção é um ato quando você é separado para uma missão. E a missão que o Espírito de Deus está sobre nós e que Deus nos convoca aqui é para levar boas notícias num país, num mundo onde você só recebe más notícias, notícias ruins, violência, tantas guerras, tantas coisas. Mas o Espírito do Senhor, ele nos traz, nos separa para levar boas notícias. E essas boas notícias é que há esperança para o nosso mundo, a esperança para nós ainda nos tempos de hoje. Talvez a gente passe por alguns momentos de perturbação, alguns momentos de ansiedade. Hoje, o mal que assola toda a sociedade é a ansiedade. Quantas pessoas ansiosas nós encontramos por aí? Quantas pessoas que estão desesperadas, amarguradas?
E aí esse texto vem falando que ele nos enviou, ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, entristecido, fechado. Tenho o maior prazer, a maior alegria de cuidar das pessoas. Quando eu vejo alguém entristecido, eu não fico feliz enquanto eu não levo uma palavra, enquanto eu não tiro um sorriso dessa pessoa. E ele fala assim, anunciar liberdade aos cativos. É interessante, hoje pela manhã eu estava vendo o noticiário e num bairro próximo aqui, ali no Meia, a gente vê pessoas sendo assaltadas na rua, já não tem mais segurança, as pessoas já não andam mais seguras, estão todas inseguras. E a palavra diz que nós fomos enviados para levar uma palavra de libertação, libertar os cativos, os prisioneiros. Quantas pessoas hoje estão aprisionadas num vício, quantas pessoas hoje estão aprisionadas em tantas doenças emocionais como depressão. Eu não estou falando que isso não existe, porque existe. A depressão ela te causa muitos males, mas o Espírito do Senhor, o soberano, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele nos separou para uma vida melhor, para uma missão muito importante aqui nesse mundo. Então, querido, pensa nisso. Não sei como é que está a sua vida nesse tempo, não sei qual tem sido os seus dilemas, as suas dificuldades, mas eu sei de uma coisa, um Deus que conhece você. Versículo 2 ele fala assim, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Quantas pessoas estão aí desesperados, entristecidos, com tantos problemas, né? Tantas dificuldades sendo passadas e você não tem esperança. Mas o Senhor, Ele nos enviou. Talvez essa palavra chegue até você nesta manhã e o seu coração esteja um tanto quanto fechado, mas eu quero convidar a você para você abrir o seu coração, confiar no Deus Criador dos céus e da terra, pois Ele está pronto para te socorrer, para te abençoar e trazer para você uma palavra de esperança. Versículo 6 diz assim, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho deles, vocês se orgulharão. Não sei se você tem passado por um momento, às vezes, de depreciação, às vezes alguém tem abusado da sua bondade, do seu caráter, da sua vida, mas a Bíblia traz esperança para você. Traz uma nova palavra, uma nova perspectiva e diz que você e eu, nós não seremos para sempre humilhados. A humilhação vem às vezes e às vezes isso é normal você passar por um tempo de tribulação, um tempo de angústia. E aí o versículo 9 diz assim, seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole, ou seja, a sua herança, os seus filhos, entre os povos. Todos os que os viram reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Quando isso vai acontecer? No momento em que você, no momento em que eu, no momento em que nós pararmos de pensar em nós mesmos e começarmos a reverenciar e a entender que quem criou esse mundo, Ele também quer de nós obediência, Ele quer de nós reconhecimento do seu poder soberano. Ele quer de nós uma vida de temor a Ele. Eu não sei se você tem parado para pensar nisso, às vezes na correria do dia a dia, nós nem paramos para pensar no que nós estamos fazendo com o mundo que Deus criou. Hoje eu estou aqui num lugar tão bonito, é um lugar livre, em contato com a natureza, os pássaros cantando, não é? E a gente às vezes não valoriza isso, mas você precisa valorizar. Nós precisamos entender que o Deus Criador, que fez todas as coisas, e Ele não fez para Ele desfrutar, mas fez para você e para mim. Ele fez para nós desfrutarmos. E às vezes nós
danificamos, nós estragamos tudo com a nossa malignidade, a nossa maldade, aquilo que tem atrapalhado toda a humanidade. Então Deus, Ele te chama hoje para viver uma vida nova, viver novidade na presença dEle. E para você viver essa novidade, primeira coisa que você precisa entender, você é um ser limitado, assim como eu sou um ser limitado, mas que há um Deus que é ilimitado, há um Deus que é poderoso, que é soberano e que Ele entende você. E se render a Ele, pedir a Ele que te ajude. Talvez você esteja passando por um momento de fraqueza, um momento de dificuldade e não consegue sair de uma situação que você hoje está vivendo. Mas Deus, Ele tem uma nova vida para você, nova perspectiva. Então faça isso nesse momento, não deixe de fazer, tá bom? Eu quero orar mais uma vez agradecendo a Deus pela sua vida, por esse tempo que você ficou aqui. Pedir que você esteja preparado para experimentar as boas notícias do Senhor. Pare de olhar, de ouvir, de escutar coisas ruins e venha escutar coisas boas, promessas de Deus para a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse pouco tempo que nós ficamos aqui, Pai, meditando na Tua Palavra, mas que ela seja poderosa, transformadora, que ela seja, Senhor, que ela venha fazer toda a diferença no nosso dia, que seja um dia abençoado e pleno na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você estar comigo até esse momento. Eu quero pedir a você, se você gostou dessa reflexão, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas e recebam de Deus aquilo que elas precisam. Deixe aí o seu joinha, o seu like. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Eu tenho procurado todos os dias colocar, sempre que dá, uma mensagem de esperança para você. Tá? Se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa receber as nossas reflexões. Um grande abraço, fique na paz e que Deus dê um dia pleno e abençoado para você.